E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leon Ramires, eu tenho 24 anos, eu sou fotógrafo, videomaker e agora, daqui a pouco também serei advogado. Eu fui recém-aprovado no 42º exame da Ordem dos Advogados e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse processo de estudos, esse processo que não foi fácil, foi demorado, mas que me trouxe muitos aprendizados e eu gostaria de dividi-los aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre os pontos que eu acredito que eu acertei, algumas decisões que eu poderia ter tomado diferente e falar sobre o processo de estudos, algumas dicas para quem está nesse processo e, acima de tudo, para que você não desista. Aqui estão as duas provas da minha aprovação, primeira e segunda fase. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem, primeiro eu preciso contextualizar um pouquinho sobre a minha história, a minha relação com a advocacia, com o direito, como é que foi um pouquinho a minha faculdade, como é que eu lidava entre estudo e trabalho. Para começar, eu trabalhei desde muito cedo, sempre trabalhei, e no período da faculdade eu trabalhava de manhã, tarde e à noite eu estudava, então eu ia para a faculdade à noite. E aí assim, quem estuda à noite sabe que não é uma tarefa muito tranquila, né? Que não é muito fácil estudar à noite, você já chega cansado, ainda mais para quem trabalha durante o dia, mas eu não tinha outra alternativa. Os meus pais não vêm de família rica, não são ricos, então a minha criação, claro, que nunca me faltou nada, mas também nunca teve, né, nunca sobrou demais. E o meu pai sempre me ensinou que o estudo, né, que a educação era a única coisa que poderia transformar, né, que poderia me fazer pular essas etapas, mudar esse patamar. E aí foi onde eu comecei a investir nisso. Então eu me dedicava muito na escola, para que eu aprendesse ali tudo que eu podia, né, tudo que estava ao meu alcance. Então, nos momentos de aula, eu fazia o máximo para prestar bastante atenção no que o professor dizia, porque depois eu não tinha tanto tempo para revisar assim. E às vezes, né, tinha aqueles momentos de conversa paralela, mas era bem pouco, né? Mas durante a escola eu tinha muito isso e durante a faculdade também. Então, sempre prestei muita atenção naquilo que os professores falavam para ver se eu captava aquilo que estava sendo passado. E eu fui seguindo assim, né? Eu nunca tive problemas em relação a notas, nunca tive problemas em relação à disciplina, algo nessa linha. E eu sempre fui um aluno bom, né? Nunca, talvez se eu tiver feito a recuperação uma ou duas vezes, acho que foi muito. Não é querendo me gabar, mas eu sempre fui um bom aluno. Mas quando eu entrei na faculdade, eu percebi uma mudança diferente. Então, na faculdade, a gente já nota aquela diferença em relação à escola, que você não precisa, você tem autonomia, na verdade, né? Você é totalmente responsável pelas suas atitudes, e como não é na escola, mas também em relação a isso, nunca tive dificuldades, nunca tive problemas. Fui seguindo também, tirando boas notas e tudo mais. E eu também passei para a faculdade, né? Saí da escola direto para a faculdade. Já fui aprovado nesse interim, né, de um ano para o outro, já estava cursando a faculdade. Então, quando chegou o período da prova da OAB, eu esperava, né, na minha cabeça, eu já iria terminar o curso e ser aprovado na OAB. Para mim era muito natural que isso acontecesse. Eu não imaginava, eu não cogitava outra situação. E não foi o que aconteceu. Então, fiquei até surpreso, porque quando eu comecei a estudar para a prova da OAB, eu vi a minha primeira prova foi a última de 2022, né, a última do ano. E assim, nessa primeira eu não tinha como me preparar para a prova, porque eu já estudava à noite e manhã e tarde estavam comprometidos. Então não podia me preparar para a prova da OAB, porque por mais que seja um conteúdo que a gente está vendo na faculdade, a preparação é diferente. Então eu já sabia que eu não poderia fazer isso enquanto estava na faculdade, né? Eu esperei terminar o curso e aí sim eu comecei a me preparar para a prova da OAB. Mas isso começou em 2022, nós estamos em 2025, é o início de 2025. E aí assim, a primeira prova eu sabia que eu não tinha estudado, então eu fui mesmo para conhecer a banca, para conhecer como é que era a prova, para saber como que era, e não esperava um resultado de aprovação nessa primeira. Mas fiz, tirei uma nota razoável, fiquei até tranquilo em relação a isso, mas depois que eu me formei, né, já no ano de 2023, eu já tinha colado o grau, e aí sim eu comecei a me preparar para a prova da OAB. Então, manhã e tarde eu trabalhava e à noite, como eu não tinha mais a faculdade, eu comecei a me preparar para a prova, né? Comecei a me preparar através do CEISC. Na verdade, eu estava fazendo um curso anterior, não lembro agora o nome, mas eu comecei a fazer um outro curso, fiz ali por 2 provas nesse curso e assim,
não consegui aprovação. Eu fiz, eu acho que umas 8 provas entre 2022 e 2025. Eu fiz umas 8 provas. Eu acredito que fiz a primeira, não passei. Aí fiz a segunda, também não. A terceira, também não. Na quarta, eu passei na primeira fase. E aí, depois eu fiz a segunda fase. Não passei por 10 décimos. Fiz a repescagem, não passei por, acho que 20 décimos também. E aí eu voltei, né, para a primeira de novo, que foi já esse exame que eu passei. Aí eu fiz a primeira prova, passei, tirei mais de 40 logo de primeira. Depois fiz a segunda fase e passei também. Então, basicamente, essa foi minha trajetória. Dentro desse processo, eu tive que renunciar a muitas coisas. Eu estava determinado a passar nessa prova, eu estava determinado com esse objetivo de passar na prova da OAB. E para isso, eu abdiquei de muitas coisas. Eu renunciei, por exemplo, um videogamezinho no final de semana, eu abdiquei de saídas com amigos, eu foquei de tal forma que eu só queria fazer aquilo, só queria estudar para aquilo ali. E claro que isso me trouxe muitos aprendizados, né? Essas renúncias me fizeram focar no objetivo. Eu fiquei naquele modo caverna, né, como algumas pessoas falam, e só fazia aquilo. Então, nesse momento, eu aprendi de verdade o que era estudar, porque até então eu não sabia. Eu estava num processo de aprendizagem ativa. Antes era um processo de aprendizagem passiva, né? O professor falava, eu escutava, internalizava e guardava aquilo. Mas quando a gente está se preparando para uma prova dessa magnitude, o preparo é totalmente diferente. Então eu comecei a estudar de verdade. Eu lia o material, grifava, anotava, pesquisava fora, lia artigos. Então eu comecei a aprender a estudar. E eu acredito que isso foi uma coisa que me marcou muito nesse processo, porque vou levar para a vida inteira. Eu sempre fui um cara que me preparei muito. Então sempre, como eu venho da fotografia e do audiovisual, sempre tem uma técnica nova para você aprender. Então, para mim, o estudo nunca foi um problema. Eu sempre me atualizo, todos os dias eu procuro aprender coisas novas, mas esse processo da OAB me apresentou de verdade o estudo ativo, né? Então, eu comecei a pesquisar mais, comecei a me aprofundar em determinado tema, e isso foi de fundamental importância nesse processo inteiro. Na primeira fase, são várias provas, né? Quer dizer, várias matérias, então não tem como a gente focar muito em uma matéria só. Mas na segunda, não. A segunda eu escolhi Direito do Trabalho desde o início. Então, eu fiquei basicamente 1 ano ou 1 ano e meio estudando só Direito do Trabalho. E como é a área que eu quero seguir atualmente, isso talvez tenha me levado um pouquinho adiante das outras pessoas. Porque, de verdade, eu memorizei, né? Eu tenho aqui na minha cabeça muita coisa do que eu estudei nesse processo. Porque esse estudo ativo te permite isso, que você revisite alguns conteúdos com mais facilidade. Então, de fato, esse estudo ativo me fez muito bem. E eu fico muito feliz de ter passado esse tempo estudando. Só que essas renúncias também, às vezes, podem nos prejudicar. Pelo fato de eu ter falado que eu foquei só nisso, então eu me afastei um pouquinho dos meus amigos, me afastei, talvez, não tinha tanto tempo com a minha namorada atual, noiva, daqui a pouco esposa, né, porque as noites estavam comprometidas nesse objetivo, focadas nesse objetivo. Então, assim, às vezes você fica num conflito interno, sabe? Você quer fazer algumas coisas, mas sabe que não pode, mas quer poder, então é complicado. Só que a partir de um momento que eu entendi que essas coisas não me atrapalhavam totalmente, eu comecei a ceder em algumas coisas e não abdicar de tudo, porque não faz bem, não faz bem. Eu comecei a ficar mal mesmo. Então eu me sentia mal de estar estudando ali o tempo inteiro, me sentia mal de não poder ir no final de semana com a minha família fazer alguma coisa, porque você imagina, né? As noites todas são comprometidas com aulas ao vivo, no sábado geralmente é um dia de descanso, mas no domingo já tem um simulado, você precisa corrigir. Então basicamente todos os dias estão comprometidos, e aí assim, não tem jeito como você não pirar. E aí eu comecei a colocar isso em xeque, colocar isso na conta e ver de fato o que eu poderia abrir mão, o que eu poderia agregar na minha rotina, e isso foi me ajudando. E um ponto muito importante nesse processo da prova da OAB é a rede de apoio, porque você não consegue nada sozinho. Eu, pelo menos, não consegui. Quando você
tenta lutar sozinho, é muito mais difícil essa luta, essa batalha é muito mais difícil. E quando você tem uma rede de apoio, pessoas que te ajudam, que torcem por você, pessoas que querem o seu bem, isso fica muito mais fácil. Você passa a dividir esse fardo. Eu no início também tinha essa, não sei se é vergonha, mas eu não queria dividir esse momento com os meus familiares, com os meus amigos, porque eu tinha medo de que, caso eu reprovasse, que eu ficasse, né, não, eu contei que ia fazer, agora eu reprovei, aí vou ter que contar que reprovei, então eu preferia ficar calado, não falava, né, sobre o que eu estava fazendo a prova da OAB, para não ter esse tipo de cobrança das outras pessoas. Mas eu percebi que, cara, de um tempo para cá, eu percebi que a rede de apoio mais ajuda do que atrapalha, sabe? Então, eles foram fundamentais na minha aprovação. A minha esposa foi fundamental. A Natália foi uma pessoa que realmente estava comigo em todos os momentos, sabe? Para que eu passasse nessa prova, nós dois colocamos isso como meta. Então, ela me apoiava demais, me apoiou muito. Enquanto eu estava estudando, ela preparava alguma coisa para que eu pudesse comer, porque eu não podia parar ali, se eu interrompesse aquele período de estudo, seria comprometido. Também a gente abdicou de sair várias vezes, porque ela entendia que esse era o objetivo da nossa família. Cara, eu poderia citar aqui muitas coisas, mas ter pessoas assim, meu pai me incentivando demais, a minha mãe não deixando que eu desistisse, a minha família ali que estava o tempo todo torcendo por mim, dava para ver a felicidade deles em ver que eu estava progredindo, e a frustração também quando não dava certo, porque quando não dá certo todo mundo fica meio que triste, mas quando dá certo também todo mundo fica feliz. Meus amigos foram fundamentais também, porque tem gente que não entende, né? Por exemplo, eu falar, não vou sair não posso sair hoje, sábado, tenho que estudar. Né? Não é todo amigo que vai entender isso. E meus amigos não, pelo contrário. Me apoiavam quando dava errado, iam até mim, me consolavam. E esse tipo de ajuda é muito importante. Os meus sogros também foram fundamentais nesse processo de trazer essa tranquilidade, sabe? De não colocar pressão, mas sim de incentivar, de mostrar que você é capaz, porque às vezes nem a gente acredita na gente mesmo. Eu sempre fui um cara muito confiante, eu sempre confiei muito em mim, eu sempre tive, não vou dizer o ego lá em cima, mas eu sempre acreditei que eu era capaz. E essas reprovações me trouxeram essa desconfiança, essas reprovações me trouxeram aquele sentimento de que eu não conseguiria. Eu pensei em desistir várias vezes. E se não fosse essa rede de apoio, eu teria desistido. Porque imagina, você reprovar 8 vezes numa prova, que você sabe que é capaz de passar naquilo ali, que você sabe que você domina aquele assunto, que você já viu aquilo ali algumas vezes. Então, assim, eu acabei percebendo que tinha coisas que não estavam ao meu alcance, que a minha parte eu estava fazendo, mas tinha alguma coisa que não conspirava para que aquilo acontecesse. Então, eu comecei a meio que também ler um pouco sobre estoicismo, de que se você não pode resolver aquilo, não se preocupa com aquilo. Eu comecei a me aproximar muito mais de Deus também nesse período, porque eu já acreditava em Deus, eu já frequentava a igreja, mas esse processo me aproximou muito mais de Deus do que eu imaginava. E as reprovações vieram, em algum momento delas eu chorava, né? Muitas vezes chorava, não sabia o que fazer, não sabia como resolver aquele problema. E aí, numa dessas alternativas, numa dessas reprovações, eu meio que, quer saber? Eu vou tentar encontrar essa solução aqui em Cristo. Eu vou tentar saber o que a Bíblia fala sobre isso. E eu procurei ali, naquele aplicativo da Bíblia, algum devocional que falasse sobre sucesso. E eu coloquei lá e vi o segredo para o sucesso. E logo no primeiro dia, né, no primeiro versículo que eu estava lendo, veio Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro a justiça do Senhor, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. E aí, depois que eu li isso, eu comecei a pensar de uma forma totalmente diferente, sabe? De colocar as prioridades de uma outra maneira. E eu comecei a entender que nem tudo estava ao meu alcance, que nem tudo eu poderia resolver. Então, daquele dia em diante, eu comecei a pensar de uma outra forma. Eu falei, olha, Deus, eu sei o que eu sou capaz, eu sei do que eu sou capaz, eu sei que eu estou fazendo a minha parte. E se for para ser da tua vontade, que aconteça. Eu entreguei os meus planos
nas mãos de Deus. E é muito interessante quando eu vejo algumas pessoas falando sobre isso, que é de fato que você descansa em Deus. Então eu tinha meus planos, mas eu entreguei os meus planos nas mãos dele e eu descansei nele. E assim, eu não mais me preocupei com isso, porque eu sabia que se fosse para acontecer, iria acontecer. Então, desde esse momento eu comecei a estudar, eu nunca parei de estudar, mas não tinha essa cobrança mais. Às vezes, antigamente, né, antes disso, quando tinha culto, então quando tinha PGM, eu falei, cara, não posso ir porque eu tenho que estudar. Agora, depois que eu tive essa percepção, isso não mais aconteceu. Então, não negociava mais a ida à igreja, eu não negociava mais os cultos em casa, o PGM. E eu não vou dizer que foi isso que me fez a aprovação, que eu aprovei porque eu acredito em Deus. Não, pode ter sido um dos fatores, e na verdade eu acredito que foi um dos fatores, mas sabe aquela sensação de você descansar, de você tomar uma decisão e não mais se importar com aquilo, deixar que Deus haja naquele momento, naquela situação? Foi isso que eu fiz e isso me trouxe muito conforto, diminuiu muito o meu fardo. Então, isso sim foi um fator determinante na minha aprovação. Foi uma coisa que me deixou muito mais tranquilo para que eu pudesse fazer a prova naquele dia. Tanto é que eu ficava muito nervoso quando eu ia para a prova, quando eu ia para a escola. Eu não conseguia nem falar com a minha família, eu não conseguia falar com a Natália, que é a minha esposa, não falava com os meus amigos, só chegava no domingo, me isolava, ia almoçar sozinho, ia pro horário da prova, chegava lá e entrava. Era assim que eu fazia. E aí, depois, na prova que eu aprovei da primeira fase, eu resolvi fazer diferente. Falei, Natália, vamos almoçar junto? Aí a gente foi almoçar junto, num restaurante. Depois, conversando tranquilamente, eu não estava nem um pouco nervoso, sabe? Eu não estava com aquele sentimento de pressão, nem nada. E aí, fomos lá, depois eu fui para a prova, fiquei esperando um pouquinho antes de entrar, comecei a ler a Bíblia, li acho que uns 2, 3 capítulos, porque eu iria pregar na semana que vem, então eu estava me preocupado com isso. E aí, li ali, entrei, fiz minha prova, saí muito tranquilo. Eu saí assim, cara, se for para passar, eu vou passar. Eu vi muitas coisas ali que eu lembrava, então eu senti assim, porque também tem essa questão de um pouquinho de sorte, sabe? Porque a banca da FGV é complicada demais. Você pode saber muito, mas às vezes precisa de um pouquinho de sorte para que aquilo que você saiba caia na prova. E assim, saí da prova muito tranquilo. Na segunda fase eu queria repetir a mesma coisa, né? Então na segunda fase eu chamei ela para almoçar também no mesmo lugar, a gente almoçou no mesmo lugar. E depois ela foi me deixar no local de prova. E aí antes de entrar a gente fez uma oração. E assim, eu coloquei para fora tudo que eu estava sentindo, que eu estava aliviado em estar ali, que eu estava tranquilo para fazer aquela prova, que eu sabia que se fosse para passar, eu iria passar, de que eu queria que o meu sucesso estivesse em Deus, em Cristo, não no mundo. Então eu fiz uma oração com ela e entrei para fazer a prova, fiz a prova. Eu já saí, quando eu li a prova, que era Direito do Trabalho, eu estava muito preocupado porque achava que nas outras vezes que eu tinha feito a prova eram, sim, coisas que nunca tinham caído. Eram recursos inéditos, coisas que você não vê comum num processo, né? Não é comum você ver isso no processo, era mais fácil de execução. Se eu não me engano, foi embargos de terceiro e agravo de petição. Não, acho que foram essas as peças que caíram na segunda fase, coisas inéditas. Então, eu estava pensando que, agora vai cair uma coisa muito mais difícil, vai cair uma coisa também inédita e, enfim. Mas eu comecei a ler a prova e vi que era uma contestação. Na hora que eu vi que era uma contestação, que é uma peça inicial, né, uma resposta à petição inicial, eu fiquei tão tranquilo, tão aliviado, porque basicamente é você fazer o cara crachar, né? Você vai ver o que o autor pediu e você vai responder na contestação. Então, basicamente, a prova está toda ali. Eu li, fechei e agradeci a Deus, porque, cara, é difícil explicar a sensação que eu tava naquele momento, sabe? Mas eu tava tão aliviado, eu tava tão confiante em Deus, tava tão confiante que daria certo,
que eu consegui descansar totalmente, eu consegui ficar relaxado totalmente. E eu agradeci a Deus pelaquela prova, porque eu sabia que Ele tinha me preparado, que Ele tinha me preparado para uma prova muito mais difícil que aquela, e que as coisas acontecem no tempo certo. E aquele era o tempo certo. E aí, nas questões também, as questões muito boas, coisas que eu tinha visto na mesma semana, no escritório em que eu estava. E, cara, são coisas que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. E depois que saiu o resultado preliminar, também nem fiquei muito nervoso. Fui pra igreja. Só depois que eu fui ver, saí com os amigos também da igreja, fui comer pizza. E aí, depois que eu fui ver o resultado preliminar, e aí das 8 questões eu acertei 7, e na peça eu só errei duas coisas, 2 argumentos. Então, assim, foi uma prova, não vou dizer perfeita, mas foi quase, sabe? Mas que me garantia a aprovação. Então, naquele momento ali eu já fiquei muito feliz, mas não podia cantar a vitória antes da hora, né? Então eu fiquei esperando até sair o resultado oficial. E aí, assim que saiu meu nome na lista, na verdade assim, né? Quando saiu o resultado eu estava trabalhando também. E aí saiu por volta de 16 horas, eu estava terminando um trabalho, uma edição de fotografia, e estava indo para outro evento. E aí saiu a lista. Busquei meu nome, Leon, não apareceu. Eu falei, vixe Maria, e agora? Aí eu botei Leon Ramírez, aí apareceu meu nome, encontrei meu nome, e foi muita felicidade. Passei acho que uma semana comemorando freneticamente, e deu certo. E assim, estou muito feliz, sabe? É um processo que foi dolorido, que foi demorado, mas eu entendo que fez parte do meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal, porque eu sabia que precisava aprender algumas coisas, que eu precisava melhorar em alguns aspectos. Essa prova me proporcionou isso. E foi muito determinante algumas decisões que eu tomei, porque não adianta você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, toda vez que eu reprovava, eu sentava, analisava a prova, depois de ter chorado muito, na verdade, né? Então, um dia depois de eu ter chorado bastante, eu sentava, olhava o que eu tinha errado, acertado, recalculava a rota. Então, cara, se você passar por essa situação, se você falhar, se você reprovar numa prova, se acalme. Porque se esse for o seu sonho, se você entender que essa é a sua meta de vida, foque nisso. Recalcule a rota e comece de novo. Não importa quantas vezes demore, não importa quanto tempo vai levar, mas você vai conseguir. Pode ser difícil, na verdade vai ser difícil, vai ser uma missão dura, mas Deus não dá um fardo maior do que você pode suportar. Não dá. Se você tem isso na sua cabeça de que você quer isso, vá em frente. Então não vai ser um discurso motivador de que vai dar tudo certo, mas quando a resposta é não, e quando foi não para mim, né, eu mesmo assim sabia que Deus estava comigo. Mesmo no não, Deus estava comigo. E sempre que eu falhava, sempre que eu reprovava, eu sentava, recalculava a rota, começava de novo, via o que eu podia melhorar, o que eu podia mudar, e tomava as decisões que hoje, né, eu consigo ver que me fizeram muito bem. Hoje eu consigo ver que as decisões que eu tomei foram corretas. Então, eu me mudei de casa, nesse processo de estudo que é complicado, mas eu me mudei, abdiquei de algumas coisas, me afastei de algumas pessoas, pedi um emprego no escritório, porque eu sentia também que me faltava essa vivência de escritório. Então hoje eu tenho mais uma rede de apoio, que é o QC Advogados, que foi fundamental nesse processo também, porque, cara, são advogados maravilhosos, profissionais incríveis, mas acima de tudo são seres humanos impressionantes. Então são coisas que, sabe aquela questão de que eu falei que não dá para me ensinar sozinho? Essa é verdade. Porque lá no escritório eu me sinto também como família. As pessoas, os sócios, sempre torcendo por mim, me incentivando, me dando dicas, até porque lá todo mundo é basicamente professor. Então é muito mais tranquilo estar no dia a dia lá com eles, porque eu sempre aprendo. Então esse tipo de preocupação, esse tipo de carinho me faz saber, né, me permite ter a certeza de que eu tomei decisões corretas. E hoje eu estou muito feliz com o resultado. Agora é só mais uma espera, né? Mas é uma espera boa, porque já entrei com a documentação, né? Já peguei toda a documentação para entrar com o pedido da carteira da OAB, mas demora um pouquinho.
Só que essa é a melhor espera, né? É a melhor espera que tem. Daqui uns 30 dias eu acho que já está tudo resolvido. Agora é seguir com a carreira, seguir também estudando, aprendendo, com essa humildade de saber que eu não sou nada, que eu tenho que aprender muito ainda, mas que eu estou no caminho certo. E se eu tenho alguma coisa para te falar, se você também está nesse processo, é que você não desista. É que você respire, assim como o lema do CEISC, né? Respira, não pira e olha o artigo. Eu só tenho a agradecer às pessoas que fizeram parte dessa aprovação, porque eu não consigo nadar sozinho. Então a minha vitória, essa vitória não é só minha, é de todas essas pessoas que fizeram parte dela. Bem, eu espero que esse depoimento te ajude de alguma forma, sirva de inspiração, sirva de alguma coisa para que você não desista. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse processo da UAB, sobre esse processo de estudos, basta comentar aqui, mandar uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em responder e poder ajudar. É isso, vou ficando por aqui e até mais.